Bom, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Meu nome é Jesus Menachalco. Eu sou o coordenador de um grupo de pesquisa da UFABC, aqui na pós-graduação em Ciência da Computação. O grupo de pesquisa trata sobre análise de dados cientométricos, né? Então, eu farei a apresentação inicial sobre o grupo e apresentarei também os alunos que fazem parte desse grupo, os alunos atuais e os alunos formados. Então, se sintam à vontade a acessar o nosso grupo. Essa é a página que está aqui nesse primeiro slide. E em tempos normais, né, podem nos procurar nessa sala L 121 do bloco L. Então, ou procurar o grupo pelo nome que aparece aqui nesse slide. Tá? Então, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo em nos acompanhar, né, nessa apresentação sobre a pesquisa que está sendo feita no nosso grupo. Bom, o nosso grupo é chamado Grupo de Sintometria. Esse grupo tenta usar computação como ferramenta, né, para permitir descoberta de conhecimento ou caracterização de entes ou atores acadêmicos. O que a gente pode responder? São inúmeras as perguntas, como, por exemplo, o grau de colaboração entre pessoas, a formação de grupos de pesquisa, a influência de um grupo de pesquisa em outro, o impacto acadêmico. E impacto pode ser algo talvez ainda não bem definido, de o que é impacto, em termos de quê, em termos de orientação, em termos de produção de ciência. Então, o nosso objetivo é trabalharmos em várias frentes, onde computação possa auxiliar a responder essas perguntas. Né? São poucos os grupos de sintometria no Brasil que trabalham com computação e ciência da informação. O nosso é um dos primeiros. Recentemente, nos últimos 4, 5 anos, estão aparecendo novos grupos. Então, o, o potencial de ineditismo, o potencial de poder criar coisa nova é grande. Né? Prova disso são os trabalhos que a gente acabou publicando nos anos recentes. Tá? Então, essa é a parte da nossa página web. E o grupo de pesquisa é feito por pessoas, né? Eu estou aqui no meio da fotografia. Essa foto já tem 5 anos, 4 anos. Foi uma das reuniões que a gente fazia, né, com certa frequência, cada quadrimestre. E tenho aqui alunos de graduação, alunos de mestrado, de doutorado. Então, todos são muito bem-vindos a estabelecer um contato conosco. Aqui, os que vão apresentar, os que estão presentes, né? É o Antônio, o Diogo, tem aqui o Rafael. Quem tirou a foto é o Luciano, mas quem não está na foto é a Andrea, o Victor, o Wellington, que farão apresentações, mas que entraram depois de 2017. A grande maioria aqui são alunos da graduação. Bom, então, os alunos atuais, talvez não dá para ver muito bem, porque está pequena a fonte, mas os doutorandos, né, são Andreia, Antônio, Diogo, Victor e Wellington, que farão as apresentações agora. Os alunos de mestrado, Adriana, José e Lucas, né, que está sendo orientado pelo professor Covões. Eu sou apenas um co-orientador. E os trabalhos de TCC, são 8 os trabalhos, são da Amanda, o Bruno, Daniel, Eduarda, Gabriel, Victor Hugo, Iago e Newton. A grande maioria trabalha com sintometria, ou informetria, ou egometria. Então, são trabalhos que todo mundo está convidado a ler. Quem quiser uma cópia dos projetos pode me mandar um e-mail. Bom, os alunos já formados são a Elisandra, né, do Instituto Federal de São Paulo, a Laura Viana, da Fiocruz, os nossos antigos doutores, né, o Rafael, a Júlia e o Luciano. O Rafael
fará também a apresentação agora, o Luciano também. O Luciano foi o primeiro doutor em ciência da computação do nosso programa de computação, ele estará presente aqui, apresentará. E os formados em mestrado, mas não vão apresentar devido ao tempo, né? É a Chagene, o Rosivaldo, o Alex, o Diogo, ele apresenta, ele está agora no doutorado. A Jaqueline, o Rafael também já apresenta, já concluiu o doutorado, e o Luciano também. Então, tem a Evelyn, a Andrea, então, são trabalhos, quase a grande maioria em sintometria. Bom, então, esse é o último slide do grupo, é mais para indicar que temos, nesse período de pandemia, né, criado um laboratório virtual, onde discutimos ideias, compartilhamos informações. É interessante ter esse veículo como canal interno para poder compartilhar. Inclusive, as nossas reuniões são nesse canal. Então, é uma boa forma para podermos discutir essas ideias. Então, tem um grupo, quem quiser participar também é bem-vindo. Bom, então, para não demorar mais nessa apresentação, vou passar a voz para o Luciano, depois para o Rafael, Andrei, Antônio, Victor, Wellington e Diogo. Cada um fará a apresentação do seu trabalho de pesquisa, de 7 a 10 minutos. Tá? Começando pelo Rafael. No final, eu volto para apresentar e fazer um fechamento. Tá bom? Então, obrigado, se sintam à vontade e bem-vindos a essa apresentação de mais ou menos 1 hora. Então, Luciano, deixo a palavra para você. Obrigado pela sua participação. Obrigado, professor. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Então, eu sou o Luciano Rossi, eu faço parte do grupo. Eu ingressei na UFBC em 2013, no mestrado. Após a finalização do mestrado, eu segui no doutorado, e eu concluí o doutorado em 2019, e desde então eu faço parte do grupo aí que é coordenado pelo professor Jesus. Minha área de atuação mais específica é a genealogia acadêmica. Então, hoje o objetivo é eu falar um pouquinho com vocês a respeito do que foi tratado, de fato, no mestrado e no doutorado com relação à genealogia acadêmica. No contexto da centometria, a centometria é uma área de estudo da evolução da ciência, né? Então, existem vários aspectos, né, mais específicos a respeito disso, mas fundamentalmente a centometria ela cuida de analisar e de estudar a evolução da ciência. E a gente pode definir a genealogia acadêmica como uma sub-área da centometria, né? Nessa sub-área, o nosso objeto de trabalho, nosso objeto de pesquisa, são os relacionamentos de orientação acadêmica, né? Os relacionamentos a nível de mestrado, a nível de doutorado, pós-doutorado, enfim. Mas esses relacionamentos e como que esses relacionamentos eles podem impactar na formação dos novos acadêmicos, né? Como que isso contribui para a formação desses mestres, desses doutores, tá? Bom, a genealogia acadêmica, formalmente falando, é o estudo da herança intelectual que pode ser perpetuada por meio desses relacionamentos de orientação. A gente pode, a partir desses relacionamentos, dessas relações, obter uma estrutura na forma de um grafo, onde essa estrutura ela descreve toda a genealogia de um grupo, né, de um conjunto de pessoas. Existem fundamentalmente 5 tipos de genealogia acadêmica. O nosso tipo, aquele que a gente atua mais fortemente, é a chamada genealogia analítica, onde a gente busca desde a mineração dessas informações, desses dados, a estruturação de um banco de dados em forma de grafo, e análise, né, dessas informações, análise dessas estruturas, e por vezes até a transformação dessas estruturas em outras estruturas a partir da utilização de informações adicionais. Tá? Pode passar, por favor? Bom, no mestrado, o foco principal foi o desenvolvimento de métricas para que a gente possa caracterizar os grafos de genealogia.
Então, a gente trabalhou nesse desenvolvimento, trabalhou na verificação da semântica de cada uma dessas métricas, né? Então, uma métrica, né, conforme está apresentando aqui no slide, se nós considerarmos o grafo do lado esquerdo superior e o vértice central como sendo o acadêmico de interesse, nós temos ali a possibilidade de verificar a quantidade de filhos diretos que esse acadêmico tem, né? Então, seria a fecundidade, o número de folhas, ou seja, o número de descendentes que não são fecundos, né, que não possuem filhos dentro dessa estrutura, o maior caminho, a quantidade de descendentes, enfim, são várias métricas desenvolvidas e pesquisadas nesse período, tanto métricas descendentes quanto ascendentes, com o objetivo de caracterizar os nossos acadêmicos por meio da colaboração na formação de recursos humanos, né? Então, o foco é um pouco diferente do foco de outros estudos cientométricos que buscam a caracterização da produção científica. Então, aqui a gente busca a caracterização da contribuição para a formação de recursos humanos nesse contexto, tá? Pode passar, por favor? Bom, aqui eu tenho um exemplo de um grafo de genealogia que foi obtido a partir de um conjunto de dados de doutores na área da matemática, né? Então, esse extrato, né, esse recorte, ele mostra o relacionamento que existe entre acadêmicos da área de matemática que são notáveis quanto à contribuição para a formação de recursos humanos, né? Então, eu destaquei alguns desses matemáticos notáveis nessa figura justamente por conta da contribuição que eles tiveram na formação da sua comunidade específica. E vejam, notem o seguinte, nem sempre aquele acadêmico que é mais antigo, aquele acadêmico que está mais no topo da nossa estrutura, será o acadêmico que terá o melhor desempenho, ou que será verificada uma maior contribuição, né? Pode passar, por favor? Então, nesse outro slide, nós podemos utilizar os valores, os resultados das métricas obtidas para, por exemplo, ranquear esses pesquisadores, verificar quais deles tiveram uma contribuição maior e o quão importante para essa área foi a contribuição desses pesquisadores. Então, aqui nós reduzimos a dimensionalidade da representação, né, no espaço multidimensional, e a gente consegue verificar ali as diferentes contribuições, a gente consegue verificar quais desses matemáticos foram os mais importantes nesse contexto, tá? Pode passar, por favor? Bom, a partir daí, nós buscamos utilizar outras informações para enriquecer as nossas estruturas. Então, por exemplo, nós começamos a utilizar a área de atuação do acadêmico considerado na estrutura genealógica. Então, nesse exemplo aqui, nós temos a árvore, vamos chamar assim, né, a árvore genealógica do professor Palles, onde a gente tem toda a descendência dele. O professor Palles, ele é representado como o vértice à esquerda, né, e toda a descendência dele. E notem que a descendência, ela não é puramente uma descendência adequada ou alinhada com a área de atuação do ancestral, né? Palles atua na área da matemática, mas veja que nós temos aqui descendentes do Palles que atuam em outras áreas. Então, a partir dessa utilização, da consideração, da descoberta dessas áreas de atuação, que às vezes são informações que não são explícitas, né? A gente precisa aí de algum tipo de trabalho adicional para fazer essa verificação, essa identificação, mas a partir dessa identificação a gente pode transformar esse tipo de estrutura numa outra estrutura que vai nos trazer outros tipos de informação. Pode passar, por favor? Então, por exemplo, a gente pode obter uma estrutura onde nós, ao invés de vértices representarem acadêmicos, a gente pode ter vértices representando tópicos de interesse ou conjuntos de tópicos de interesse, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui no grafo da sua esquerda os acadêmicos, né, representados ali
por suas áreas de atuação, né? A área de atuação vermelha, verde, azul, e a gente pode, a partir dessa estrutura, montar, por exemplo, um grafo de tópicos onde a gente consegue verificar o relacionamento que existe entre esses tópicos de pesquisa. Ou ainda, em conjuntos de tópicos. A gente pode considerar, como no exemplo do grafo à direita, vértices que representam agrupamentos de tópicos e verificar o relacionamento, né, que existe entre esses agrupamentos. Pode passar, por favor? Nesse caso, um resultado possível de ser verificado, o interesse em diferentes épocas, em diferentes gerações, em diferentes tópicos também. Tá? Então, aqui nessa figura do slide, nós temos a distribuição por gerações, né, de atuação, e nós podemos verificar o ranqueamento dos tópicos de pesquisa durante essas gerações. Então, vejam que, por exemplo, a área da ciência da computação, que é representado pela linha rosa aqui, veja que na geração 27, a geração aqui, ela pontua o posicionamento do nosso acadêmico naquela estrutura, né? E veja que o interesse nessa área de ciência da computação, ela vem aumentando no decorrer das gerações. Então, as gerações mais recentes apresentam uma atuação maior na área da ciência da computação. Uma outra observação interessante também é a área de análise funcional, que veja que ela aparece nas gerações anteriores, né, numa determinada colocação, e ela vai perdendo o interesse, né, a partir da evolução das gerações, até que nas gerações mais anteriores ela não aparece mais, tá? Bom, isso foi uma representação de alguns dos assuntos que foram abordados durante esse período, né, que eu estive ali com o professor Jesus e com o grupo todo, no grupo de sintometria, e eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui falando com vocês, e passo a palavra novamente ao professor Jesus. Muito obrigado. Então, obrigado, Luciano, pela sua apresentação, né? O Luciano tem desenvolvido vários métodos computacionais, né? Desde a criação de métricas até a análise utilizando grafos. Então, o trabalho foi extenso, todo mundo é convidado a ler seu trabalho de mestrado, doutorado, que estão disponíveis nos repositórios institucionais da UFABC. Bom, o seguinte trabalho está bem relacionado com o projeto de genealogia que iniciou o Luciano. O trabalho é do Rafael e ele vai apresentar sobre identificação de análise de grafos de genealogia acadêmica. Obrigado, Rafael, pela sua apresentação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, professor Jesus, pela oportunidade de apresentar um pouquinho do trabalho que foi realizado entre 2016 e 2020. Bom, o meu doutorado essencialmente foi composto por duas partes. Uma parte inicial, que tratou de identificar grafos de genealogia acadêmica de forma automática, e uma segunda grande parte que tratou de analisar padrões, de identificar padrões nos grafos que a gente já havia conseguido identificar. Tá? Essencialmente, a gente identificou o grafo de genealogia acadêmica do Brasil, usando dados da plataforma Lattes, e depois que a gente teve esse grafo identificado, a gente propôs uma série de métodos e estruturas para analisar esses insumos sob distintas óticas, né, que não são tradicionais. No processo de identificação, a gente dedicou boa parte nos métodos para redução de ruídos, né, para desambiguar os nomes dos acadêmicos, as entidades que são os vértices do grafo. Tá? Então, a identificação basicamente é composta aí por 5 grandes etapas, que é a seleção. Então, a gente, de posse de todos os currículos dos acadêmicos, a gente processou esses dados para extrair
os relacionamentos de orientação, doutorado, mestrado e também pós-doutorado. A gente, ao mesmo tempo, gerou um dicionário de nomes de acadêmicos e identificadores únicos, os famosos identificadores LATS. E aí a gente usou esse dicionário de nomes e identificadores associado a um conjunto de regras que a gente elaborou para reduzir o ruído, quer dizer, em algumas situações, o acadêmico não possui o identificador lá, né, no registro da orientação. Então, a gente precisa buscar esse identificador no dicionário ou por meio de outras técnicas. Então, depois a gente estruturou isso em formato de grafo, ou seja, um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. E, por fim, a gente fez uma segunda etapa de desambiguação, que é considerando a vizinhança dos vértices. Seguinte. Pode passar, professor, o slide. Obrigado. Perdão, o anterior. Isso. Então, aí é um exemplo de um currículo, né, o currículo do professor Jesus, ali consultado em agosto de 2020. Nele a gente percebe, por exemplo, na seção de formação acadêmica, lá o orientador, que no caso o orientador do Jesus, e na seção de orientações e supervisões concluídas, a lista de orientados, né, ou orientandos. Então, perceba que tem um ícone ali em amarelo, esse ícone é o que representa o identificador LATS. Então, clicando nesse ícone, a gente consegue acessar o currículo da pessoa. Só que, para alguns casos, esse ícone não existe por uma falha de vínculo que existe na própria plataforma. Então, teoricamente, eu tenho que buscar esse nome, que está sem o ID, em um dicionário ou numa outra estrutura para encontrar qual é o ID correto. E assim, obter o grafo mais próximo da realidade possível, né? Em que eu consiga navegar pela estrutura completa, acessar o currículo do Rafael e acessar as pessoas a ele relacionadas e assim por diante. Seguinte. Então, na etapa final da identificação do grafo, tem lá um processo de desambiguação com base no parentesco, né? Então, a gente desenvolveu várias estruturas para melhorar a qualidade do grafo. E a estrutura baseada em dicionário foi uma, e essa baseada em parentesco foi outra. Pode passar. Isso resultou, então, numa estrutura final, em que a gente teve lá cerca de 44% de desambiguação com base em dicionário, daqueles vértices que não tinham ID-LATS, né, e quando a gente olhava para a lista de descendentes, a gente conseguiu identificar 36%. Na parte de parentesco, a gente teve também alguma redução de ruído. Pode passar. E isso resultou num grafo final composto por 1.272.000 vértices e 1.404.000 arestas. Parte desses vértices e arestas são vértices e arestas formados por pessoas que não têm currículos LATS, né? E é também nessa parte em que a gente encontra os acadêmicos estrangeiros, os orientadores estrangeiros. E esse é um ponto interessante a ser continuado na pesquisa, quer dizer, tentar identificar quem são esses estrangeiros e juntar a ascendência, juntar grafos de acadêmicos do exterior, por exemplo. Tá? Uma curiosidade, o grafo ele teve um grau de saída máximo de 419, ou seja, uma única pessoa orientou ou supervisou 419 outras pessoas. E aí eu estou falando de nível de mestrado, doutorado ou supervisão de pós-doutorado. Tá? Pode passar. Esses dados foram consolidados e disponibilizados na internet por meio da plataforma Acácia, e o endereço está grafado na tela, plataforma-acácia.org, um lugar em que a gente foi lançado em 2018, 1º de abril, uma segunda versão foi lançada em 2019, com dados mais recentes, em 2020, com dados mais recentes, e ainda em 2021 a gente pretende lançar uma terceira versão, que contém dados coletados mais recentemente e que contenha mais estruturas dinâmicas e de análise. Enfim, tenha lá um link para você analisar esses dados, as métricas que o Luciano comentou, né, para cada acadêmico, para cada área da ciência, para cada grande área. Pode passar.
Então, de posse desse grafo, a gente desenvolveu uma série de estratégias para fazer análises do ponto de vista temporal, parental e populacional. Então, temporal, a gente está querendo pensar o quê? O que a gente quis pensar? A gente definiu lá 4 medidas de tempo. Então, uma das medidas foi idade de orientação, quer dizer, quanto tempo se passou desde que a pessoa orientou pela primeira vez. Essa é uma das medidas. De parentesco, a gente buscou analisar as relações das medidas genealógicas e das medidas de produtividade bibliográfica entre avós e netos acadêmicos, ou entre pais e filhos acadêmicos. E aqui a gente extrapola a noção da genealogia familiar para a genealogia acadêmica, quer dizer, meu pai acadêmico é meu orientador, que é o Jesus. O meu avô acadêmico é quem orientou o Jesus. Então, a gente extrapola para o campo da genealogia acadêmica, esse contexto familiar, e um modelo populacional de crescimento, que eu explico mais ao final. Pode passar? Então, aqui é um exemplo de resultado que a gente obteve quando a gente olhou para os padrões de tempo. Então, a gente consegue observar, por exemplo, na figura E, que os orientadores do grupo 5, e aí a gente está na idade de orientação 5, e que aí é entre 20 e 25 anos, produzem mais livros, ou capítulos de livros, melhor dizendo, do que orientadores que estão no grupo 2, aqueles orientadores mais jovens. Essa é apenas uma das muitas medidas que a gente conseguiu obter. Pode passar? Do ponto de vista dos padrões de parentesco, a gente teve, por exemplo, alguns insumos interessantes. Então, a gente conseguiu saber por grande área a relação de netos, número de netos para cada avô por grande área. Então, ciências sociais, os avós têm mais netos, 31 em média. Em ciências exatas, são 16 netos por avô. Pode passar. Fazendo a união da dimensão genealógica com a dimensão de produção bibliográfica, a gente conseguiu informações como que nos permitiram dizer que a experiência do avô potencializa a produtividade do neto. Então, quer dizer, a gente aqui juntou as medidas genealógicas que o Luciano concebeu com a produtividade em termos de capítulos, livros, artigos em eventos e periódicos. Pode passar. Um último padrão que a gente buscou encontrar foi em relação à população. A gente transformou o grafo numa estrutura de modelo populacional, em que os acadêmicos são de 4 tipos, na verdade, 2 grandes tipos, que são subdivididos em outros 2, e cada acadêmico tem um ciclo de vida básico, com surgimento, atuação e cessamento, e aí tem várias medidas associadas a cada um deles. Pode passar. A figura, então, mostra à esquerda um grafo típico de genealogia acadêmica e a conversão dessa estrutura para o modelo populacional. Então, o orientador A, ele... então, basicamente, a estrutura é composta por 4 tipos, né? Professor júnior, descendente de professor júnior, professor sênior e descendente de professor sênior. Esses são os 4 papéis que o acadêmico exerce ao longo do tempo e que esses papéis, eles são transitórios, né? Um descendente de professor júnior, quando orientar pela primeira vez, passa a ser um professor júnior. Um professor júnior, quando orientar X anos, depois de sua primeira orientação, passa a ser um professor sênior, e assim por diante. A gente criou algumas regras interessantes. Pode passar. Aqui eu represento apenas essas transições que eu acabei de mencionar. Então a gente pode ver que um descendente sênior se transforma num professor júnior também. Pode passar. E alguns dos resultados interessantes que a gente observou é que a última figura, a figura inferior à direita, é uma figura que mostra o percentual de acadêmicos que cessaram na academia. Então, é o descendente de professor júnior ou descendente de professor sênior que não passou a ser orientador. São as 2 linhas tracejadas, em azul e em vermelho. A gente percebe que a linha azul, que é a linha dos descendentes sênior,
deixou de orientar em maior percentual do que a linha vermelha, a linha de... quer dizer, ele não ascendeu a carreira de orientador, né? Bom, esses são alguns dos padrões que a gente buscou identificar ao longo do doutorado. O trabalho continua, muitas publicações surgiram a partir de todos esses resultados e a gente continua produzindo. Quem tiver mais interesse, pode me escrever por e-mail, eu com todo prazer vou detalhar muito mais coisas aqui que a gente apresentou. É isso, professor. Muito obrigado. Bom, obrigado, Rafael, pela apresentação, né? O trabalho do Rafael foi de um fôlego grande, né? No nível de doutorado, foi um pouquinho mais de 4 anos, e os resultados são muito bons, né? Ainda a plataforma Acácia está sendo atualizada, então todo mundo é convidado a visitar a sua genealogia acadêmica, sua, dos seus pais acadêmicos, dos seus avós, dos seus primos, e ver algumas métricas que focam mais na formação de recursos humanos, né, na formação de pessoas, mais do que a produção de artigos científicos. Tá bom? Então, essa é a apresentação do Rafael Damasceno. Agora, eu gostaria de passar a vez para a Andrea. A Andrea é nossa aluna de doutorado, né, a doutoranda, e trabalha com colaborações acadêmicas. Obrigado, Andrea. Olá a todos, obrigada, Jesus. Pode passar esse primeiro slide. Então, meu nome é Andrea Guzmão, né, eu sou aluna do doutorado. Eu ingressei na UFABC já há alguns anos, sou da primeira turma de mestrado da Federal do ABC, concluí em 2013, e alguns anos depois eu retornei à UFABC, né, para iniciar o doutorado, e faço parte desse grupo desde abril do ano passado. Pode passar o slide. O meu trabalho, então, né, tem como título provisório a longevidade das colaborações acadêmicas, heurísticas computacionais para caracterização e análise. No modo geral, a produção de um pesquisador, de um autor, ela é medida em termos simples, né? O pesquisador, ele é avaliado individual, através de medidas frias, como, por exemplo, quantidade de publicações, quantidade de orientações, mas pouca atenção é dada à sua colaboração, com quem tal pesquisador colabora, por quantos anos ele tem colaborado com tais pesquisadores, né? Então, de um modo geral, essa colaboração, ela não tem sido estudada para analisar o pesquisador, e sim a análise de uma forma bem individual. Pode passar, por favor? E aí, nós temos, né, como uma proposta desenvolver, então, uma metodologia, uma heurística capaz de medir essa colaboração em coautoria. Então, a gente está falando de colaboração, mas em termos de coautoria. Mas aí vem o primeiro problema. Então, qual que é esse problema? Então, considere que temos 5 autores e temos que escolher somente 2, né, para publicação de um artigo. E como que vai ser essa escolha? Então, podemos fazer conjuntinhos, né, combinação desses 5 autores com grupos de 2 para a gente escolher 2 autores. E aí, a gente utiliza, então, né, a gente vai ter que listar todos os 2 subconjuntos de um conjunto maior, que é o conjunto de 2 autores. Esse problema, ele é um problema difícil de ser resolvido em um tempo viável, devido a que esses números, né, de N e K, de quantidade de autores e quantidade de subconjuntos, crescerem muito rapidamente, né? Formado pela equação, que até não está aqui no slide, uma equação binomial. Pode passar, por favor? Então, considere que um pesquisador publica ao longo de sua vida
com 150 pessoas diferentes. E em alguma dessas publicações, ou até mais publicações, tem grupinho de 10 pessoas. Então, em determinado artigo, publicou com 10 pessoas diferentes. A gente, então, listar todos esses subconjuntos é uma tarefa árdua. Então, para esse pesquisador, que publicou com 150 pessoas, a gente precisa verificar um pouco mais de 10 elevado a 15 combinações. E o que equivale a um número gigantesco. E depois de gerar essas combinações, cada uma delas deve ser comparada com todas as publicações para verificar se aquele conjuntinho de autores tem uma publicação em comum. Colocando em perspectiva um computador residencial, um computador, né, que a gente costuma usar em casa, ele demora aproximadamente 90 minutos para processar quase 24 bilhões e meio de combinações. Então, para esse pesquisador, que publicou com 150 pessoas ao longo de sua vida acadêmica, ele levaria 8 anos para executar essas combinações. Lembrando que esse tempo é só para gerar essas combinações. Mas aí, ainda teria que verificar cada uma dessas combinações e comparar com todas as publicações. Então, totalmente inviável, né? A gente medir a colaboração acadêmica, o quanto esse autor colabora, né, em outras pesquisas, com quem ele tem colaborado, participado com por esse processo, né, tão difícil computacionalmente de ser resolvido. Então, se a gente considerar para um valor de autores, né, trabalhou com mais de 100 pessoas e grupos de mais de 10, é um trabalho bem difícil de ser resolvido em um tempo considerado baixo para a execução do problema. Pode passar, por favor. Então, a gente tem algumas definições, né, que a gente utiliza aqui no trabalho, que é bem importante a gente deixar elas bem claras, antes da gente falar do algoritmo e do nosso objetivo. Então, como eu falei anteriormente, um pesquisador, ele é avaliado em medidas frias, né, pela quantidade de pesquisas, pela quantidade de orientações, e pouca atenção foi dada como que caminha a sua colaboração. Então, a gente fala que longevidade de uma coautoria acadêmica é o tempo de duração em anos de uma coautoria em um grupo de pesquisadores. Então, quanto tempo um pesquisador tem colaborado com um grupo de pesquisadores? Então, essa longevidade é o tempo de duração dessa parceria em termos de coautoria. E o tamanho de uma coautoria é a quantidade de pesquisadores, a quantidade de pessoas, né, que publicam juntos em determinado tempo. Então, o que a gente quer? Determinar o caminhar de um coautor, o caminhar de um pesquisador, que é determinado pelo tempo e o tamanho de sua coautoria. Então, por quanto tempo um grupo de autores caminham juntos, publicam juntos? Pode passar, por favor. E aí, o nosso objetivo, então, é a gente desenvolver uma heurística, né? Um método para detectar, identificar e visualizar a longevidade e o tamanho da coautoria, que nos possibilita, então, analisar os caminhares de acordo com as áreas de conhecimento, idade acadêmica. Então, a ideia, né, o objetivo, é desenvolver uma heurística capaz de analisar, de identificar esses caminhares, né, em forma de coautoria. E com isso, os objetivos específicos, a gente consegue caracterizar esses pesquisadores, né, encontrar, detectar padrões ou várias características que unem essa colaboração ao longo do tempo. Pode passar, por favor. Então,
temos nesse slide aqui, né, o algoritmo desenvolvido. Um pseudocódigo não, uma representação. Então, qual que é a ideia do algoritmo? A gente tem que desenvolver uma heurística capaz de gerar o mínimo de combinações possíveis, né? Por quê? Para que consiga ser executado em um tempo considerado baixo, e um tempo que seja possível de ser executado em qualquer computador. Então, a gente tem como entrada no nosso algoritmo, né, os currículos dos autores, pode ser um ou mais currículos, e para cada currículo, a gente identifica os coautores da publicação, identifica qual que é o maior grupo de coautores. Então, dentre todas as publicações, qual é a publicação que tem o maior número de coautores? Por quê? Esse será o maior grupo a ser gerado para aquele currículo analisado. Também vamos verificar, né, todos os autores únicos. Então, todos os autores que participaram de qualquer publicação, eles são analisados de forma individual, eles são identificados e também identificamos para cada coautor qual que é o maior grupo que aquele coautor colaborou. E a partir daí, o que vamos fazer? Gerar somente os grupos, né, calcular os agrupamentos, se existir alguma publicação. Então, como que é feito? Se a gente vai a gente vai analisar os coautores únicos, e para cada coautor único, a gente vai armazenar, né, quais são os coautores que ele trabalhou nas publicações do currículo analisado. E aí a gente só vai juntar, né, esses autores únicos com os autores que ele colaborou para formar os grupos de acordo com o tamanho da colaboração. E aí, com essa heurística, a gente consegue garantir que todos os agrupamentos formados vão existir em pelo menos uma publicação. Após essa fase, a gente então vai contar, né, verificar para cada agrupamento quantas vezes ela aparece nas publicações, para a gente conseguir determinar, então, por grupo, qual que é o maior caminhar, ou seja, qual grupo que colaborou por mais tempo junto, e também uma análise geral do autor que está sendo analisado. Com quantas pessoas, né, ele colaborou por mais tempo dentre toda a sua vida acadêmica. Pode passar o slide, por favor? E aqui nesse slide a gente tem um exemplo, né, desse método desenvolvido. Então, considere um currículo C1, tem como autor principal, né, o A1, e ele tem 8 publicações. Então, ele tem publicações de P1 a P8. Então, aqui na primeira tabelinha, ele mostra todas as publicações, uma publicação em cada linha. Depois, na segunda coluna, o tempo, né, o ano dessa publicação, aqui representada de T1 a T4, cada um valendo a um período de tempo. E na terceira coluna, quais são os coautores que participaram dessas publicações. Então, como a gente está analisando o currículo do autor A1, a autora A1 aparece em todas as publicações. Depois a gente faz uma análise também para verificar, né? Então, as publicações solo, ou seja, as publicações somente do autor principal, elas são descartadas, assim como também são descartadas publicações que tenham um número maior de coautores do que a gente determina para a execução do algoritmo. Na segunda tabela, então a gente tem aqui na primeira coluna o subconjunto A, que tem aqui todos os autores únicos das publicações. No subconjuntinho B, quais são os coautores que colaboraram nas mesmas publicações que o autor aqui de A. E na terceira coluna, L, para o autor A2,
qual que é o maior grupo que ele colaborou? Então, aqui o L dele é 3, que ele colaborou com no máximo 3 pessoas. O autor A5, né? Então, o L dele é 2, colaborou com no máximo 2 pessoas. Então, para verificar qual que é o máximo de colaboração. Por quê? Porque se um autor, por exemplo, o A5, ele colaborou com no máximo 2 pessoas, que é ele e o autor A1. Então, não faz sentido gerar o agrupamento de tamanho 3 ou 4 com ele, porque ele não participou de nenhuma publicação que tenha essa quantidade de coautores. Logo aqui na próxima imagem, então a gente tem aqui o tamanho do grupo, que é a quantidade de coautores. Quais são os coautores, ou seja, os agrupamentos gerados? As publicações, né? Então, estão representadas aqui com um círculo as publicações que foram encontradas esse grupinho de coautores, e no final a longevidade. Então, por quanto tempo determinado coautores para um tamanho de grupo publicaram juntos? Então, é a quantidade de publicações aqui, representadas em tempos diferentes, equivale o total da longevidade. Então, aqui, para esse autor, com 8 publicações, né, 7 coautores, a gente conseguiu aqui 13 agrupamentos, 13 combinações. Pelo método tradicional, né, de gerar as combinações, para essa mesma entrada, seriam 154 agrupamentos. A gente pode observar nessa figura que todos os agrupamentos que estão mostrados aqui em coautores, eles têm uma referência de publicação. Então, a gente não gera agrupamentos desnecessários, ou seja, a gente quer verificar a colaboração, né, o tempo de parceria das colaborações. Então, não tem necessidade de gerar uma combinação que não existe em nenhuma publicação. Pode passar o slide, por favor? Então, os nossos resultados, né? Então, qual que era o maior problema do início? Era gerar as combinações para valores grandes, valores de NK grandes, né? Então, por exemplo, um tempo de execução para um pesquisador que publicou com 545 pessoas e com grupos de até 40 pessoas. Então, a gente teve esse caso aqui, que foram um dos currículos mais demorados, né, de execução. Pelo método tradicional, seria inviável aproximadamente 1.396 vezes 10 elevado a 8 combinações. Um número gigantesco que ultrapassou aqui, né, as linhas do slide. Então, levando em consideração aquele tempo, né, de 90 minutos para processar pouco mais de 24 bilhões de combinações, para esse pesquisador aqui, levaria a vida toda, né? E a gente não estaria aqui para terminar, para verificar essa execução somente das combinações. E com a proposta do algoritmo, para esse pesquisador, a gente obteve o resultado com 23 minutos e 19 segundos. Lembrando que após esse teste, foram feitas melhorias no algoritmo, melhorias de armazenamento, de estrutura de dados, em que esse tempo também teve uma melhora. Pode passar, por favor? E aí, né, nós aplicamos esse método com a base de dados da plataforma Lattes. Lembrando que a plataforma Lattes, ela contava no início de 2020 com mais de 6 milhões de pesquisadores cadastrados. Então, nós restringimos, né, filtramos esses pesquisadores e fizemos e executamos o algoritmo somente para os doutores ativos. Então, o que são esses doutores ativos? São todos pesquisadores doutores cadastrados na plataforma Lattes que atualizaram o seu currículo no período de 2019 até março de 2020. E dividimos, né, eles são divididos por áreas de conhecimento e filtramos também as áreas, executando esse total de doutores equivale a 81 áreas.
cada área contém no mínimo 100 autores. As áreas que tinham menos de 100 autores foram descartadas. No total, foram 218.048 pesquisadores analisados. Então, essa tabela aqui, ela mostra na primeira coluna a área, a quantidade de pesquisadores, as publicações que foram analisadas, né? Porque as publicações solo ou que tinham mais de 40 coautores foram descartadas. Pode passar, por favor? Nossa análise, né? Então, o algoritmo, em termos geral, ele teve um excelente resultado de performance, né? Que era o problema inicial, o problema de gerar as combinações. Então, a gente conseguiu executar num tempo considerado baixo, levando-se em consideração que para o mesmo exemplo não seria executado nunca. E fizemos uma análise por área e também por idade acadêmica. Então, dividimos aqui essa figura em duas, né, porque são 81 áreas. Então, aqui ele está ordenado pela mediana. Então, temos aqui um box plot, onde mostra no eixo X as áreas e no eixo Y a longevidade em anos. Essa figura, ela representa o grupo de 2 pesquisadores. Então, para um tamanho de grupo de 2 pesquisadores, né, a gente observa aqui no eixo Y a longevidade. Então, por quanto tempo, né, 2 pesquisadores caminham nessas áreas. Lembrando que essa figura, ela não está mostrando os outliers, né, que são aqueles pontos discrepantes. Então, tivemos como o melhor resultado do algoritmo, aliás, melhor resultado não, o maior caminhar encontrado foi de 46 anos na área de medicina para um grupo de 2 pesquisadores. Esse resultado não apresenta aqui nessa imagem, porque ele é considerado um ponto discrepante, um outlier, e aqui estamos mostrando apenas os que não são outliers. Então, temos aqui primeiro a engenharia nuclear, né, que foi a única área que tem uma mediana de 8 anos. E assim vai, né? Então, a gente observa a física, que está aqui um verdinho, ela está bem abaixo aqui, né, em relação à engenharia nuclear. Porém, ele teve a maioria de suas publicações descartadas, pois os pesquisadores publicam com mais de 40 coautores. Então, tinha publicações com mais de 5.000 coautores. Então, essa figura aqui é para a gente verificar, né, a mediana dos caminhares, por quanto tempo, no geral, as áreas têm publicado por mais tempo junto. No geral, os grupos menores publicam por mais tempo e grupos maiores publicam por menos tempo. E as áreas que publicam por mais tempo junto, as áreas da saúde, medicina, odonto, enfermagem, elas se destacaram entre as áreas que caminham mais tempo juntas. Pode passar, por favor? Esse complemento mostra as últimas áreas, então a gente tem aqui no finalzinho as áreas de letras, história, defesa, artes, que são as que têm um menor, publicam menos juntos, por menos tempo. Pode passar, por favor? E aqui, nesse último slide, é uma representação por idade acadêmica. Então, a gente considerou por idade acadêmica a data do primeiro título de doutor do pesquisador, né, para dividir esse status de 0 a 10 anos, 11 a 20, 21 a 30, 31 a 40 ou acima de 41 anos. Então, aqui temos, não estamos analisando as áreas, mas sim a idade acadêmica, para verificar, então, também, por idade acadêmica, como que os autores estão caminhando, né, em relação às outras idades, para verificar os autores com sêniores têm publicado mais junto do que os autores júniores, levando em consideração ao seu tempo, né, a sua idade, ao tempo de colaboração. E
Estamos, né, então, essa análise foi feita de acordo com a plataforma Lattes, então, estamos continuando o trabalho, agora estamos escrevendo um artigo também, analisando pela base DBLP, né, para fazer um comparativo, analisar também somente os autores da ciência da computação, e, né, está dando continuidade, e quem tiver interesse também quiser conhecer mais o trabalho, pode entrar em contato. Então, obrigada a todos. Certo. Obrigado, Andrea. No grupo, a gente tenta responder novas perguntas, né, no contexto de centometria, e o trabalho da Andrea permite observar, de alguma forma, o lado social do trabalho, o lado social de se fazer pesquisa. Então, a gente está tentando observar a longevidade dessas colaborações, né? A gente sabe que o que a gente produz, né, um dos resultados são os artigos científicos, mas por trás desses resultados tem pessoas. E tem uma configuração de relacionamento entre essas pessoas. Então, é isso que a gente está analisando, né, de forma quantitativa. Então, ótimo. Obrigado, Andrea. Então, agora gostaria de passar a palavra para Antônio. Antônio é nosso doutorando aqui em computação também. Obrigado, Antônio. Seu fone está desligado. Obrigado, Jesus. Então, eu ingressei no doutorado em 2017 e, nesse momento, estou na parte final desse processo. Então, eu vou falar sobre a minha tese, dar um panorama geral nos primeiros slides, né, dar uma ideia do que eu estou trabalhando. Então, eu estou trabalhando sobre predição de impacto futuro de pesquisadores, né, usando características relacionadas ao início de carreira. Então, eu estou tentando encontrar padrões no início de carreira, né? Pode passar, Jesus, por favor. Padrões que, tipo, por exemplo, quais são os fatores relacionados ao início de carreira de um pesquisador afetando seu desempenho, né? E seu impacto futuro. Seu desempenho no sentido de quantidade de publicações, né, nos anos seguintes, né? Então, eu estou considerando os fatores relacionados à fase de pesquisador júnior e tentando entender quais são as características ali relacionadas a esse período que possam afetar, né, ou que afetam esse desempenho, né, medido através de quantidade de publicações ou quantidade de orientações, ou seu impacto futuro, né, medido através por exemplo, da quantidade de citação futura, né, após esse período de pesquisador júnior, né. Um pesquisador júnior é definido como um pesquisador em início de carreira, né, um pesquisador com uma presença curta nesse ambiente, nessa arena científica, né. Então, devido a essa presença curta, então ele tem várias limitações. Então, a gente sabe, ele produz pouco, né, e essas publicações precisam de mais tempo para poderem acumular citações. Então, a gente sabe pouco tem pouco dado sobre esses pesquisadores, né? E considerando somente essa característica, esses dados dessa fase, tentar entender quais são essas características relacionadas a esse período que afetam o impacto futuro e o desempenho futuro. Bom, por que isso é importante? Né? Porque uma ferramenta, né, para identificar cientistas importantes amanhã, ainda durante essa fase, né, é importante para o número de aplicações. Uma delas, por exemplo, é a seleção de docentes para os quadros das universidades, né? Imaginando que quando você seleciona um docente para uma universidade, né, para um quadro de um departamento de uma universidade, você espera que ele seja capaz de transformar, né, as suas ideias em descobertas que tenham um determinado impacto ao longo da carreira. Então, você quer selecionar aqueles que possam transformar suas ideias em descobertas que sejam impactantes. Isso também pode resultar em quê? Pode acelerar a produção de conhecimento através do direcionamento de recursos de pesquisa para as pessoas certas. Pode passar, Jesus, por favor.
Bom, então, eu estou dando um panorama geral sobre a tese, então eu vou falar sobre o que está a racionalidade por trás da tese. Então, a ideia é o seguinte, você dá uma mesma tarefa para um sistema e para uma banca de seleção. Por exemplo, a tarefa seria dar uma lista de pesquisadores e dar a ele, passar também para o sistema e para a banca, somente as características iniciais da carreira, né, relacionada ao período da fase de pesquisador júnior desses pesquisadores, dessa lista de candidatos, e tanto o sistema quanto a banca de seleção, produzirem rankings futuros, né, o ranking medido por algum indicador de desempenho, por exemplo, da publicação, ou um indicador de impacto, por exemplo, o que de um pesquisador. O que de um pesquisador pode ser definido como a sua habilidade em realizar pesquisa, né, em um número real, como a habilidade desse pesquisador de transformar suas ideias em descobertas com um determinado impacto de citação. Então, o que seria uma medida do impacto, né, do pesquisador nesse sentido? Então, a ideia é que a gente tenha um modelo que consiga produzir um ranking do que vai acontecer, um ranking futuro, né, esperado para X anos à frente. Esse ranking pelo esse fator Q, né, ranquear esses pesquisadores pelo seu Q futuro, e a banca também fazer esse ranking para aquele mesmo período, para aquele ano futuro. E a gente poder comparar, ter uma boa correlação entre esses rankings, o topo desses rankings ter uma boa correlação, de forma que a banca possa, por exemplo, tomar decisões, né, baseadas no seu ranking e no ranking do sistema. Por exemplo, consultar individualmente, vai ter uma interface de explicação, onde a banca pode interagir com essa interface e entender, ter certeza por que o modelo colocou alguém em determinada posição, né, divergente da dela. Então, o sistema é explicável nesse sentido. Então, a ideia que eu vou mostrar é a seguinte, dentro desse panorama, é mostrar que um paper que a gente desenvolveu recentemente e que será publicado nesse livro. Agora, ainda não saiu, mas está para ser publicado, predizendo as dinâmicas de impacto de pesquisa pela editora Springer. Agora vai sair em 2021. Então, eu vou falar sobre esse paper, e a ideia a gente comparou diversos modelos explicáveis ali, né? Modelos, para tentar identificar qual seria o melhor modelo. Então, comparamos diversos modelos para identificar qual seria o melhor modelo para esse arcabouço. Pode passar, Jesus, por favor. Bom, a ideia aqui de encontrar os modelos, a gente pensou em comparar, em testar rankings futuros baseados, né, em indicadores futuros. Esses indicadores futuros foram preditos por modelos, né, aprendidos a partir do dado, e eles estabeleceram, por exemplo, um indicador futuro, como o que futuro, né? Na heurística 2, por exemplo, a quantidade de citação futura do melhor artigo do candidato, né? Lembrando novamente que a gente está considerando só as características relacionadas ao período ali da fase do pesquisador júnior. Então, a gente pegou o melhor paper do pesquisador, ou seja, o mais frequentemente citado naquele período, e através de um modelo a gente quantificou a quantidade de citação esperada, né, para esse pesquisador, e aí a gente faz um ranking desses pesquisadores por esses indicadores futuros, e aí a gente testou contra os indicadores correntes, né, por exemplo, o indicador corrente, no caso, olhando somente para o passado do pesquisador, né, e aí a gente calculou, por exemplo, o índice H corrente do pesquisador no final da fase de pesquisador júnior, né, e a ideia é selecionar o melhor modelo, modelos baseados em indicadores futuros. Então a gente gerou um ranking, e o que a gente faz? A gente vai comparar esse ranking como se ele fosse o ranking observado
nos anos futuros. E aí a gente vai medir qual é o melhor modelo, o modelo que mais tem uma correlação com o ranking futuro. Pode passar, Jesus, por favor. Bom, a gente comparou o ranking futuro de pesquisadores com o predito pelos modelos de seleção, né? Usando duas métricas, correlação tal de Querol e precisão TOPK. No caso da precisão TOPK, seria a percentagem de pesquisadores presentes em ambos os rankings, né? Predito pela classificação da heurística, né? Para aquele ano e observado, presente nos dois, e na percentagem superior, por exemplo, nos 30% mais bem classificados, né? A percentagem de acerto nessa faixa. E a métrica de correlação vai correlacionar os dois rankings, vai dar uma pontuação 1 se os dois rankings forem idênticos e uma pontuação 0 ali, né? Se for um ranking, uma correlação nula, né? Se o ranking for aleatórios. A gente usou uma base de dados, a base de dados da CM, para fazer esses testes, né? E a gente extraiu 1.631 pesquisadores e analisamos a carreira inicial. Calculamos aqueles indicadores e usamos nossos modelos para predizer os indicadores futuros, para poder comparar, para gerar os rankings, usando esse conjunto de dados. Por favor, Jesus. Bom, então eu vou apresentar aqui os resultados desse experimento, né? Então, assim, o primeiro resultado é o seguinte: a gente precisava de um início, né? Um ponto de partida, um modelo que servisse como base, que seria o nosso baseline, né? Então, o que eu fiz? Eu gerei rankings randômicos de candidatos, né? Escolha randômica, versus o ranking futuro observado. Então, eu considerei a escolha randômica dos candidatos, a classificação randômica dos candidatos, como se fosse o ranking futuro observado. Olha, como os rankings são randômicos, né? Os dois rankings praticamente são randômicos. Então, a gente está usando aqui a métrica de correlação tal de Querol, e a gente fez, aí eu escolhi 100 rankings, gerei 100 rankings, escolhas randômicas de candidato, como se fosse o ranking futuro, e fizemos 100 comparações, cada pontinho aí é uma comparação, e usando o resultado da métrica, né, tal de Querol, que significa que, se estiver muito perto de zero, que é o caso aí, significa que os rankings são randômicos, né? Não era esperado nenhuma correlação entre esses rankings, né? Por quê? Porque esse modelo vai servir de base, porque qualquer outra heurística que gere um ranking, sendo provável ser o ranking futuro, se ela tem alguma correlação, ela vai dar uma correlação maior que zero, né? Como os rankings são randômicos, era esperado exatamente isso. Não ter correlação nos dois rankings gerados, uma escolha randômica, ou seja, qualquer heurística é melhor do que o randômico. Pode passar, Jesus, só para servir como base. Bom, aqui está o resultado para os nossos modelos de seleção usando cada heurística, né? E aí a gente consegue ver na segunda coluna, né, que existe uma correlação, né, diferente do anterior, do nosso modelo baseline, que justifica que todas as nossas heurísticas são melhor do que escolher aleatório esse ranking, né? E a gente consegue ver que a correlação foi de fraca a moderada, numa escala que vai de forte a muito forte, né? Mas já é melhor do que o randômico, e a gente também consegue observar que os modelos usando indicadores futuros, predizendo indicadores futuros, por exemplo, o Q futuro dos candidatos, ranqueando eles pelo Q futuro estimado por esse modelo, né, superam, né, no caso, usando os indicadores correntes, como você ordena, por exemplo, pelo índice H do pesquisador, e espera, por exemplo, que esse ranking vai se refletir, vai ser o ranking futuro, né? Então, a gente mostra que nesse resultado a gente vê claramente que todos superam o randômico, e os modelos
predizendo indicadores, ranquear pelos indicadores futuros é melhor do que ranquear pelos indicadores correntes. Por favor, Jesus. Bom, eu fiz os dois últimos slides eram referentes à métrica de correlação entre os rankings, e essa segunda métrica usa a precisão Topcar, né? A gente fez as mesmas coisas lá, por exemplo, geramos escolhas randômicas de candidatos, como sendo o ranking futuro observado, e fizemos 100 comparações com esse ranking, mas agora a gente está usando uma métrica diferente, onde a gente quer a percentagem de acerto dentro dos 30% mais bem classificados, ou seja, o número de pesquisadores presentes nessa faixa, né? Em ambos os rankings, né? E aí aqui está o resultado para 100 comparações aleatórias, né? E a gente pode ver que o máximo é de 180 ali, a gente encontrou 180 candidatos presentes no ranking randômico e no ranking observado, né? Nessa parte considerada por 30% mais bem representado, que é o melhor que se fez desses 100 comparações, e que uma média é de 150, vamos dizer. E aí eu coloquei aqui do lado o desempenho das nossas heurísticas. Da pior heurística, que é a H6, a gente acertou 210 em ambos os rankings, 43% nessa parte, e a melhor delas, que é ranquear os pesquisadores pelo seu melhor paper. Melhor paper não, pega o melhor paper e usa um modelo para predizer a quantidade de citação futura desse paper e ranqueia os pesquisadores pela quantidade de citação futura esperada. Para esse paper, a gente ranqueia os pesquisadores, e aí a gente conseguiu 316, 64%, né, entre os 30% mais bem classificados nos dois rankings, no predito e no que realmente foi observado. Pode passar, Jesus. Bom, aí a gente fez um experimento novo para mostrar, para ver a percentagem de acerto, né, de pesquisadores presentes em ambos os rankings, entre os 30% mais bem classificados, em diferentes faixas. A gente separou o que a gente está chamando aqui de dominante. São pesquisadores dominantes no sentido que eles sempre acabam pegando a maior parte das vagas disponíveis, né, por ter um desempenho superior. Então, esse dominante tem um desempenho acima da média, no índice H, no início da carreira, lembrando que todas as características são só do período curto lá do início da carreira. Então, a gente calculou o índice H nesse período, da fase pesquisador júnior, e pegamos aqueles, separamos, que chamou de dominante, aqueles que têm um índice H acima da média, e aqueles outros abaixo da média, a gente chamou de dominados, né? Ambos esses chegaram, eles estão presentes na relação final entre os 30% melhores, mais bem classificados, todos eles. Só que a gente pode ver que todas as heurísticas, no caso da precisão Topcar, na cor lilás mais escura, uma percentagem uma probabilidade de acertar mais dentro da faixa dos dominantes, e uma chance muito pequena de acertar menor, né? Então, há uma desigualdade, né, na probabilidade de acerto. Pode passar, Jesus. Bom, vou resumir a relevância desses resultados, né? Então, a relevância desses resultados é o seguinte: os modelos de seleção guiados por predições de máquina superam o modelo tradicional, que tem que olhar unicamente para o desempenho passado de cada indivíduo. Todos os modelos estudados apresentam algum grau de enviesamento, como a gente viu ali, eles tendem a acertar mais nos mais bem classificados, já no início da carreira, e errar mais nos demais. E todos esses dois achados aí, que tem consistência, encontram em acordo perfeito com os trabalhos anteriores, que têm mostrado que é possível predizer, usando dados a partir de poucos dados a partir do início da carreira, né? Uma carreira pequena já é possível predizer desempenho futuro e impacto futuro. Então, tem muitos trabalhos nessa direção, e a nossa vai também em linha com eles, e também tem outros estudos que têm mostrado que essa questão de algoritmo estar discriminando determinados grupos, né? E a gente também tem observado isso nesse trabalho. Jesus, por favor. Bom, fechando, né? Baseado nesse estudo, a gente pode ver que
comitês de avaliação são indispensáveis nessa tarefa, né? Como a gente mostrou no começo, né? Eles sempre vão decidir, mas a gente precisa de uma ferramenta que o apoie, né? E que ele possa interagir com a explicação dada por esse modelo. Bom, o trabalho futuro deve focar em desenvolver modelos mais precisos, que consigam uma precisão, aumente a precisão dos modelos futuros, né, dizendo indicadores futuros, pode ser o índice H futuro, o Q futuro, a quantidade de citação futura, de esperadores. Que a gente tem mostrado ser superior a olhar somente para o passado, e mais estudos focados e aprofundados são necessários para investigar essa questão da discriminação não intencional, né, por algoritmos a certos grupos, como a gente tem observado, e que isso torna indispensável a existência de comitês. E também esse estudo pode levar a políticas, né, por exemplo, de cotas. Bom, esse trabalho abriu novas direções de pesquisas que eu tenho comentado brevemente, e é isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho. Passo a palavra para o professor Jesus. Obrigado. Bom, obrigado, Antônio. O trabalho do Antônio iniciou com um objetivo diferente, que era de identificar especialistas. Estes especialistas são geralmente os pesquisadores sêniores e muito raramente são observados as jovens lideranças, né, que entram na conta. Então, dessa forma, a gente identificou uma oportunidade. Esse é o motivo porque a gente está focando em estudar os jovens promissores, né, os jovens líderes, dos quais a gente sabe muito pouco, ou seja, dos quais a gente tem muito pouco dado. Então, esse era o maior desafio. Então, muito obrigado, Antônio. Vamos continuar com a apresentação. Agora, passo a palavra para o Victor, né? Agradeço a sua participação. Victor? Olá, professor, obrigado. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Como o Jesus falou, eu sou o Victor Alexandre, sou aluno de doutorado do Jesus. Eu ingressei no programa no terceiro quadrimestre de 2019, estou, portanto, metade da minha trajetória. E vou explicar, embora o tempo seja curto, eu vou explicar nos próximos slides, dar um panorama geral do meu projeto de pesquisa. Pode avançar. Pode avançar. Bom, qual é o nosso propósito, né? Como todo projeto de pesquisa, nós objetivamos produzir e gerar conhecimento. Então, vamos partir de um elemento bruto, que é o dado, passar pela sistematização dele em informações, e teremos que passar também por um processo completo para refinar essas informações e gerar conhecimento. Nós acreditamos que, gerando esse conhecimento a partir da detecção de padrões e anomalias em grafos temporais, que eu vou conceituar para vocês mais para frente, nós vamos estar contribuindo com esse corpo de conhecimento. Seguinte. Bom, título do meu projeto de pesquisa: Identificação de padrões e anomalias em grafos temporais de convites, coparticipações e avaliações, que são 3 modelos de grafos. E qual é a motivação por trás do projeto de pesquisa? Eu cito aqui o Akoglu, que é um dos autores de renome na literatura, e embora seja um trabalho antigo, esse artigo que eu cito, ele já mencionava em 2014 que grafos temporais são uma ferramenta útil para se explorar esse tipo de conhecimento, e na época ainda não existia tantas aplicações assim no mundo real, que é justamente o gap que nós tentamos preencher. E o nosso grupo de centometria, onde a gente busca pesquisar, entender, caracterizar esses relacionamentos entre redes de pesquisadores, nós acreditamos que a contribuição do nosso trabalho também vai ajudar a avançar essas diversas áreas, na produção, na promoção e na disseminação científica também. Seguinte. Bom, vamos trabalhar com uma hipótese que a gente vai assumir a priori que é verdadeira, de que as estruturas desses 3 modelos de grafos temporais, elas vão permitir caracterizar a interação entre os elementos constituintes de redes temporais, e a partir dessa hipótese a gente vai em busca do nosso objetivo principal. Está no próximo slide. Então, qual é o nosso objetivo geral
do projeto de pesquisa. Desenvolver novos métodos computacionais, algoritmos, para identificar justamente essas estruturas, esses padrões e anomalias nesses 3 modelos de grafos. Seguinte. Bom, e o que os grafos temporais, como eles se distinguem dos grafos tradicionais, né? E para que nós utilizamos modelos de grafos temporais? Bom, os grafos temporais, eles permitem que a gente capture o dinamismo dessas relações entre atores, que é o termo que é utilizado quando essas redes se referem a relacionamentos entre pessoas, instituições, empresas, enfim. E eles rotulam, eles utilizam atributos para identificar quando esses relacionamentos ocorrem no tempo, né, em momentos ou em intervalos. Então, dessa forma, eles refletem, assim, de uma maneira mais realística, esses cenários onde essas conexões não ocorrem de forma perene, né, elas são intermitentes. Eles representam mais a natureza dinâmica desses relacionamentos. Entre os usos e aplicações, eu citaria os mais atuais: detecção de spam, de spammers, fake news, fake profiles, perfis em redes sociais. E os trabalhos mais tradicionais, eles utilizam grafos temporais mais para detecção de fraudes financeiras, invasão em redes de computadores, redes de contágio de doenças e enfermidades, entre outras aplicações. E cabe aqui destacar que na literatura existe uma, não diria confusão, mas uma sobreposição de conceitos, de termos, que conceituam grafos temporais. Vocês podem achar na literatura tanto a expressão dinâmicos e evolutivos também. E o nosso projeto de pesquisa vai trabalhar com grafos temporais, mas aplicado num domínio bem específico, que é o foco de estudo do nosso grupo de centrometria, que são as redes acadêmicas. Então, justamente por isso, os nossos modelos de grafos temporais, eles apresentam uma semântica própria, e eles têm que ser interpretados conforme este contexto. Seguinte. Bom, os grafos temporais de convites e coparticipações, eles foram formalizados no trabalho do Diogo, que vai apresentar no vídeo logo em seguida. E aqui eu coloquei um exemplo, só para ilustrar como seria a representação de um grafo de convites. Vocês podem notar que temos 5 atores, sendo interpretado como um fluxo contínuo no tempo, porque temos 3 momentos, e, por exemplo, o contato entre o N e o O e o M e o P ocorre no mesmo momento. O grafo de convites é um grafo dirigido, parte do convidador, entre aspas, para o convidado, e ele representa o relacionamento que ocorre em um momento ou em um intervalo de tempo. Próximo. E aqui, da mesma forma, ilustrando um grafo de coparticipações. O grafo de coparticipações não é dirigido, e ele é composto por um ou mais componentes, e necessariamente cada componente é uma clique, ou seja, existe um relacionamento entre todo e cada par de vértices. E aqui, por exemplo, a gente pode perceber que existe uma clique entre N, P e O, né? Todos participaram de um mesmo evento, de uma mesma ocasião, no momento 3, configurando uma tríade, e também Q, N, M e P, todos participaram de um mesmo evento no momento 2, configurando uma tétrade. Os grafos de avaliações não foram formalizados no trabalho de dissertação do Diogo, mas foi uma ideia que surgiu de se modelar um novo cenário, e por isso ele foi incorporado no meu projeto de pesquisa. Seguinte. Bom, e como a gente vai atingir, né, como a gente vai contribuir com esse arcabouço de conhecimento, como a gente vai gerar esse conhecimento? Então, a gente está propondo uma metodologia que nós definimos como PDC, que é um processo de descoberta de conhecimento, composto por essas etapas: coleta de dados, um pré-processamento, a transformação dos dados em representação em grafos, minerar os grafos, esses 3 modelos de grafos, visualizar, fazer análise, tirar métricas e medidas, e a partir daí sistematizar todas essas informações e descobrir, contribuir com o conhecimento. E aqui eu destaco que o nosso trabalho tem uma preocupação de ser contemporâneo, ou seja, a cada ano nós buscamos verificar, entre essas etapas do processo de conhecimento, o que existe de novidade em relação a métodos, técnicas, ferramentas, entre outros assuntos,
para que a gente deixe nosso trabalho atualizado. E um dos recursos que eu uso, eu gostaria de destacar aqui, porque eu acho muito interessante, pode ser útil para outros alunos, é o esquema de comunicado instantâneo do Google Alerts, que faz parte, é um serviço do Google Scholar, Google Acadêmico. Próximo. Aqui é uma representação gráfica, um fluxograma, de como nós pretendemos atingir o conhecimento, né? Como que são as etapas, como elas estão encadeadas. Aqui na parte inferior temos as fontes dos dados, que vão ser o nosso insumo, nosso terreno para exploração. Nós vamos coletar esses dados, armazenar esses dados, embora eu tenha usado aqui um ícone que representa um banco de dados, nós vamos armazenar esses dados em formatos distintos, vamos pré-processar, por exemplo, remover ambiguidades, transformar esses dados que estão armazenados em tuplas, em tabelas, em representações como grafos, modelar esses dados nos nossos 3 grafos temporais, minerar esses grafos, buscar padrões, anomalias, recorrências, visualizar, tirar medidas desses grafos, dos subgrafos, procurar recorrências, e a partir daí sistematizar todas essas informações e, por fim, descobrir o conhecimento. Próximo. Bom, como eu falei, nós precisamos de dados para se atingir, aplicar os nossos conceitos, aplicar esses 3 modelos de grafos e testar nossos métodos computacionais, nossos algoritmos. E para isso a gente, a princípio, está trabalhando com 2 repositórios, né? Um brasileiro, que é o que contém os trabalhos de conclusão, tanto de mestrado e doutorado, como acadêmicos e profissionais, e também industriais, de todos os programas de pós-graduação que estão credenciados na CAPES. Esses dados fazem parte de um portal de dados, estão hospedados na plataforma Sucupira, e a intenção é que a gente pegue esses dados até o último ano, ou o ano anterior ao ano da defesa, para que eles estejam atualizados. E um outro repositório que a gente também vai utilizar como insumo de pesquisa é um repositório francês, também de dados abertos, mas esse só contém dados de trabalhos de doutorado, só teses. Cabe ressaltar aqui que esses repositórios... Obrigado. Cabe ressaltar aqui que esses repositórios, eles contêm, além de informações sobre os trabalhos de conclusão, título, palavras-chave, resumo, autor, eles também contêm informações das bancas de defesa, orientadores e membros da banca, por exemplo. Pode avançar, Jesus. Obrigado. E eu queria aqui só falar um pouquinho mais, esmiuçar como está sendo a coleta da CAPES, na verdade. Esses dados, eles são extraídos e organizados por grande área do conhecimento. Temos 9 grandes áreas do conhecimento, conforme uma convenção da CAPES. Até o momento, nós já temos mais de 600 mil trabalhos de conclusão armazenados, dados de trabalhos de conclusão. E esses dados já foram insumo, já serviram para testar hipóteses em 2 artigos. E como eu sei que muitos estudantes de pós-graduação também são desenvolvedores e programadores de software, eu resolvi mencionar aqui algumas das ferramentas que eu utilizei. Pode avançar? E aqui só uma curiosidade, eu dei um print aqui de um controle que eu faço das coletas que eu fiz da base da CAPES, ano a ano. Vocês podem ver que o total acumulou mais de 600 mil trabalhos, desde 2013, a intenção é que a gente colete até 2023, ou 2022, no mínimo. E tem uma curiosidade aqui, que teve uma queda brusca na quantidade de trabalhos de conclusões entre 2018 e 2019, não sabemos ainda o motivo, não tem relação alguma com pandemia, foge do escopo do nosso trabalho procurar essa explicação, mas, de fato, é curioso. Esperamos atingir pelo menos 800 ou 900 mil trabalhos de conclusão para a gente explorar e descobrir conhecimento em cima desses dados. Pode avançar? E aqui só uma curiosidade, nós tivemos um artigo que está sendo revisto no periódico Scientometrics, e por ocasião desse artigo nós montamos um grafo de convites representando todas as relações de orientação
em bancas de defesa dos trabalhos de doutorado da CAPES. E esse foi o grafo que foi gerado. Claro que não faz sentido analisar ele como um todo, fazer uma análise global, não faz sentido analisar uma rede complexa e heterogênea como essa, a nível de componente ou de clusters, de grupos, e por isso que eu usei esse recurso da lupa aqui para mostrar para vocês como essa rede é intrincada e nós podemos descobrir padrões de relacionamento aqui. Esse é apenas um zoom, uma ampliação aqui de alguns relacionamentos dessa rede global que é extremamente densa. Pode avançar, Jesus? E por fim, eu gostaria só de destacar que, apesar de 2 anos de prazo de doutorado, nós já temos alguns frutos a coletar, né? Participamos do evento no ano passado, do 7º IBBC, Encontro Brasileiro de Bibliometria e Centometria, que foi uma edição virtual. E o título do nosso artigo foi O Paradoxo da Amizade em Redes de Convites de Bancas de Dissertações e Teses. Portanto, aqui já aplicamos os conceitos que nós desenvolvemos para o grafo de convites. O artigo está nos anais do evento e também nas apresentações que foram gravadas no YouTube. Pode avançar. E aqui eu só acessei a home... Obrigado. Aqui eu só acessei a homepage para mostrar para vocês a página oficial, né, desse encontro brasileiro. E ele está hospedado na Universidade Federal da Bahia. Pode avançar. E um outro artigo que está sob revisão no periódico Scientometrics, que é um periódico húngaro. Tem esse título, né, O Paradoxo da Amizade na Formação de Comitês Acadêmicos. Também trata da mesma temática que o artigo anterior, só que aqui nós procuramos dar uma fundamentação científica maior, né, do que o anterior, e aqui nós trabalhamos com a base francesa também, e pudemos fazer uma comparação entre as duas bases nos resultados que demonstraram se o paradoxo é válido ou não. Pode avançar? E aqui é a homepage da Scientometrics, né, que é um periódico húngaro, só uma curiosidade. E por fim, eu agradeço a atenção de vocês. Eu coloquei aqui meu e-mail institucional, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido da minha apresentação. Eu agradeço ao professor Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Victor. No trabalho do Victor, a gente analisa as configurações de diferentes relacionamentos, né, que envolvem bancas de avaliação de teses e dissertações. E essas estruturas são raramente utilizadas, né, por incrível que pareça, são raramente estudadas, raramente identificadas padrões de anomalias. Então, esse é o objetivo ainda. Estamos no 2º ano, né, temos um longo fôlego maior ainda para explorar mais coisas, né, científicas. Bom, continuando com a apresentação, vamos agora com o Wellington, que também é nosso aluno de doutorado. Wellington, obrigado pela sua apresentação. Olá, meu nome é Wellington, sou aluno de doutorado, entrei no Q3 de 2019. E o assunto principal que eu trabalho na minha tese é com relação à identificação de conflitos de interesses em bancas de avaliações científicas. Se você puder avançar, por favor, professor? Próximo slide. Isso. Então, o meio mais aceito nos dias atuais para ver qualidade de pesquisa, ver se um artigo pode ser aceito numa revista, para parte de difusão do conhecimento, para aferir essa qualidade, o meio mais aceito é a avaliação por pares. Só que a avaliação por pares pode estar sujeita a conflitos de interesses, né? Conflito de interesse seria quando um interesse secundário sobrepõe um interesse primário. Então, se eu for avaliar o artigo de um colaborador meu, será que eu irei avaliar esse artigo pelo artigo ou pelo meu colaborador, pelo meu amigo? Então, isso pode ser uma problemática.
Atualmente, o jeito mais usual para se identificar conflitos de interesses é através de preenchimento de formulário. Então, o avaliador fala que ele não tem conflito de interesse. Só que isso é um pouco complicado, porque às vezes você não se lembra que você já teve aquela colaboração, você pode não reconhecer o nome de uma pessoa, pode ser uma coisa posterior. Então, o intuito da nossa pesquisa é colocar recursos computacionais que indiquem possíveis conflitos de interesses baseado em redes colaborativas de pesquisa. Um artigo, normalmente, ele é produzido por mais de um pesquisador. Então, é o pesquisador, seus coautores. Com isso, a gente consegue criar redes de colaboração para identificar quem teve relacionamento com quem já teve alguma parceria que deu certo e foi publicado um artigo, né? Para os nossos estudos, normalmente trabalhamos com a base dos bolsistas Produtividade em Pesquisa do CNPq, que são bolsistas, são pesquisadores reconhecidos nacionalmente, que o CNPq os reconhece como sendo pesquisadores relevantes dentro de suas áreas. Atualmente, são pouco mais de 15 mil pesquisadores desse tipo. Próximo slide, por favor. Aqui a gente tem um exemplo de como poderíamos categorizar um conflito de interesse. Imaginando que a esquerda seja o lado dos avaliadores e a direita o lado dos avaliados, se um artigo, que nem, por exemplo, P1, tiver relação com um avaliador e um avaliado, que no caso tenha A2 como avaliador e B3 e B1 como avaliado, o artigo P1, isso pode ser considerado como um ponto de atenção. Então, a gente deveria olhar isso e ver se não tem um conflito de interesse real aí, né? Então, a gente estima que isso seja um conflito de interesse e, para efeito das nossas análises, consideraremos como conflito de interesse todas as publicações que que gerem relação entre um avaliador e um avaliado. Se for uma publicação só entre os avaliados, a gente não considera. Se for uma publicação só entre os avaliadores, também não consideramos. Então, na imagem é representado em vermelho os potenciais conflitos de interesse e em verde artigos que não gerariam conflitos de interesse. Próximo slide, por favor. E a gente adotou duas estratégias para a identificação do conflito de interesse. Uma estratégia binária, onde simplesmente teve a relação, tem o conflito de interesse. Não teve relação, não tem conflito de interesse. Também adotamos uma estratégia onde a gente usa um peso normalizado nas arestas, para poder, porque a colaboração entre pesquisadores é algo muito comum, faz parte, é do processo de produção científica. Não pode ser um fator punitivo você ter uma grande rede de colaboração, isso é natural. Então, às vezes, tem pesquisas que envolvem muitos pesquisadores, que nem foi citado na área de física, artigo com mais de 5 mil colaboradores, não vai gerar um conflito de interesse real entre cada um deles, né? Então, mais de 40 pesquisadores. Como que é essa estratégia normalizada que a gente está utilizando? Ela se baseia, primeiramente, na exclusividade de um artigo, ou seja, 1 dividido pela quantidade total de autores daquele artigo, menos 1. Isso vai indicar quanta exclusividade teve, ou seja, quão forte é o vínculo entre os participantes dessa produção. Um artigo produzido só entre 2 pessoas vai ter uma exclusividade 1, porque tem uma relação muito forte, né? Então, tendo esses números, tendo esse valor da exclusividade, a gente calcula a frequência. A frequência seria o somatório de todas as exclusividades entre 2 autores. Autor A, autor B, soma todas as exclusividades e obtém a frequência. Já o peso normalizado, que é a métrica que a gente usa mesmo para definir o conflito de interesse, ele é ponderado pela quantidade de publicações que cada autor teve. Então, a relação de A para B vai ter um peso diferente de B para A, porque depende da quantidade de artigos que cada um teve. A gente considera que é mais impactante um autor
com poucos artigos ter uma produção do que um autor com muitos artigos ter uma relação com o outro. Tá? Então, próximo slide, por favor. Aqui a gente tem um exemplo do cálculo normalizado. Aquela rede que vimos anteriormente, que tinha os conflitos, nós transformamos as arestas de não direcionadas para direcionadas e colocamos um peso para cada uma delas. Nesse caso aqui, nós temos várias arestas aí, cada uma com seu devido peso e de maneira direcionada. Se a gente colocasse aí um discriminante de conflito, um valor, para falar, a partir desse valor é conflito de interesse, menos que esse valor não é conflito de interesse. Se a gente colocasse, por exemplo, um valor de 0,6, somente a aresta A1, B5 seria conflito de interesse. Todas as outras não seriam, estariam desconsideradas no critério. Esse valor do discriminante de conflito é variável, pode ser o que mais adequar ao momento. Próximo slide. Aí, com isso, nós desenvolvemos duas métricas com a relação binária, que foi a coeficiente de conflito e a coeficiente de avaliação. A coeficiente de conflito indica a quantidade de conflitos dividido pela quantidade de avaliados. Isso vai dar uma ideia de densidade da rede em relação a conflitos. O coeficiente de avaliação é a quantidade de avaliados dividido pelos avaliadores elegíveis. Ou seja, aqueles avaliadores que não tenham nenhuma relação com os avaliados. Isso vai nos dar uma ideia de mais ou menos quantos avaliados cada avaliador deveria assumir no processo de avaliação, né? Só que de uma maneira binária é muito rígida, é muito engessado. Conforme falado, é natural a publicação, a relação entre pesquisadores. A ciência, principalmente moderna, está sendo construída cada vez com mais pesquisadores participando. Então, nós fizemos duas variações dos coeficientes dessas métricas. Geramos o coeficiente de conflito normalizado e o coeficiente de avaliação normalizado, onde a gente aplica um discriminante de conflito para identificar o que é conflito e o que é uma relação dentro dos padrões. Tá? Então, próximo slide. Aí a gente pegou algumas áreas e fizemos um comparativo. Esse aqui é o resultado de um trabalho que estamos em andamento, estamos aí com ele submetido já tivemos aprovação de um evento das duas primeiras métricas binárias, essa aqui é a evolução, e a gente adotou aqui que algumas áreas, se você usar um discriminante de conflito, que no caso, para esse artigo aqui, para essa pesquisa, a gente adotou um discriminante de conflito de 0,035, porque a relação entre os pesquisadores e produtividade não tem uma intensidade muito alta, um pesquisador não tem uma dependência muito grande do outro, então a gente pode adotar um discriminante de conflito baixo. 0,035 é aproximadamente vai englobar aí 95% das produções. Então, só o que estiver acima desse padrão que vai ser considerado conflito. Se for menor do que 0,035, não é considerado conflito. Então, tiveram algumas áreas que tivemos aí um avanço muito grande por considerar natural a colaboração entre pesquisadores. Que é o caso da odontologia, que a gente tinha um avaliador elegível na estratégia binária, ao adotar a estratégia normalizada, tínhamos 43 disponíveis, né? Então, saímos aí de cada avaliador da odontologia, pelos coeficientes de avaliação binário, teria que avaliar 122 trabalhos. Impossível, inviável. Quando a gente aplica o conceito de normalizado, do peso normalizado com discriminante de conflito, cada avaliador teria que avaliar 2,84 trabalhos, o que já é completamente aceitável. Esse aqui é o resultado de uma pesquisa preliminar e ainda estamos com um trabalho em andamento. Estou aí com quase 2 anos no doutorado, espero conseguir bastante resultados e conseguir ajudar essa área de integridade de pesquisa, melhorar a evolução dessa área que a gente participa da ciência. E eu acho que o meu trabalho é isso. Volto a palavra para o professor Jesus. Obrigado.
Bom, obrigado, Wellington. Né? No trabalho do Wellington, a gente quer estudar, primeiro, quão difícil é montar uma banca de avaliação. Né? A gente sabe que envolve muito trabalho braçal, envolve muito tempo dos coordenadores, dos diretores, dos encarregados. É difícil saber se existe um conflito, então a gente quer mensurar. E depois a gente quer propor novas métricas, né, que auxiliem principalmente aos tomadores de decisão. Então, o público-alvo são os tomadores de decisão em política científica. Então, acho que temos ainda bastante por ser feito. O trabalho, em certas partes, é inédito, né, no sentido de proposta de novas métricas, e é nessa criação de métricas que entram muitos algoritmos. Né? Primeiro, quais são os algoritmos que a gente tem que criar para ter medidas mais apropriadas para medir a questão da integridade de pesquisa. Bom, então, continuando com nossa última apresentação, né, para fechar com chave de ouro, o trabalho do Diogo. Diogo, obrigado pela sua apresentação. Olá a todos, meu nome é Diogo, eu fiz mestrado com o professor Jesus e agora eu e a pandemia entramos juntos no doutorado. Pode passar o próximo, professor. Eu, como o meu colega Vitor, trabalho também com grafos temporais. Então, no caso, nós criamos um algoritmo para descobrir um território causal dentro de um grafo temporal. Então, como o Vitor comentou, um grafo temporal é um grafo, ele sai da teoria dos grafos, mas você adiciona nele o tempo. Né? Então, as conexões entre os vértices agora acontecem durante um momento. Né? Elas não estão sempre funcionando. Então, eu vou contar uma história para vocês para explicar o que é o grafo temporal e o que é o território causal. Então, olhando aqui, imagina que a gente está vendo o Butantan. Imagina que esse é o Butantan e que cada um, Instituto Butantan, e que cada um desses vértices é um cientista, é um pesquisador trabalhando no Butantan. E imagina que eles estão trabalhando com Covid. Então, o Instituto Butantan está trabalhando com Covid e lá cada um dos cientistas está trabalhando em alguma coisa com Covid. Talvez o sequenciamento genético ou o que seja. Por favor, próximo. Imagina que em determinado momento no Instituto Butantan identifica que o vértice V está com Covid. Então, fecham-se os portões do Instituto Butantan, fica todo mundo em quarentena e agora a gente precisa decidir o que fazer. Nós temos, então, 6 cientistas dentro do Instituto Butantan e a gente precisa retirar esses cientistas lá de dentro. Só que a gente não sabe quem é que está infectado e quem é que não está. Por nossa sorte, cada um desses cientistas possui um dispositivo que identifica quando um está próximo do outro. Pode passar para o próximo, professor. Então, imagina agora, nós vamos modelar o nosso problema como um grafo temporal. Então, imagina que cada uma dessas arestas é um momento que 2 cientistas estiveram juntos no mesmo momento. Então, o cientista U e o X estiveram juntos no momento 5, por exemplo. O cientista V e o X estiveram no momento 9, e assim por diante, né? O cientista Y e o Z estiveram juntos no momento 1 e no momento 6. Próximo, por favor. Como que a gente faz, então, para identificar quem é que está doente e quem é que não está doente? Se a gente assume que V estava doente no momento 0, nós, então, tentamos encontrar todos os caminhos que sejam temporais dentro desse grafo. Se a gente olhar aqui, por exemplo, do V ao X, houve um contato no momento 9, então o X está doente. Mas U não pode ficar doente, porque U e X só se encontraram no momento 5. Isso é, se encontraram no momento antes de X estar infectado. Então, se a gente olhar para ele, pode passar o próximo, professor. Se a gente olhar para esse grafo, a gente vai ver que, na verdade, 3 dos cientistas, além do V, podem estar doentes, mas 2 deles não podem estar doentes, porque eles se encontraram num caminho antes que o vírus pudesse chegar neles. Então, nós poderíamos, por exemplo, abrir
parte das comportas, retirar esses cientistas, e agora nós vamos ter que cuidar desses pobres cientistas que estão possivelmente infectados. E o território causal nada mais é que a árvore de influência a partir de um vértice, em toda a influência que pode seguir para frente, né? Então, no nosso caso, no modelo que nós estamos usando, seria o vírus, né? Então, o vírus pode caminhar para frente. O próximo, por favor. Nós criamos um algoritmo, né, do território causal. Ele é bem similar ao Dijkstra, né? Quem conhece a teoria dos grafos, né? Ele é bem similar, só que, no caso, ele leva em consideração o tempo. E sendo similar ao Dijkstra, ele é, então, um algoritmo guloso, né, que ele procura o caminho com os momentos mais próximos. Então, uma outra maneira de pensar no território causal seria imaginar qual é o momento mais cedo possível que um vértice pode ter sido influenciado por outro. Próximo, por favor. Bom, nós usamos, então, esse algoritmo para tentar encontrar quais são as influências que os pesquisadores têm sobre os outros, usando publicações em conjunto, usando coautoria. Então, o que nós fizemos? Nós entramos numa base de dados chamada DBLP, que tem a pesquisa feita por cientistas da computação no mundo inteiro. Nós descarregamos a base, nós criamos o grafo temporal de coautoria, e a gente quis comparar como que será que os ganhadores do prêmio Turing se comparam aos pesquisadores contemporâneos a eles. A pesquisa, a quantidade de artigos tem evoluído com o tempo, né? O número de artigos. Então, a gente não quis comparar, por exemplo, o ganhador Turing que começou a publicar na década de 60 com alguém que começou a publicar agora. Pois bem, comparando esses ganhadores do prêmio Turing com os seus contemporâneos, nós percebemos que, usando as medidas, por exemplo, o tamanho da árvore, porque o território causal é uma árvore, a altura da árvore, a quantidade de folhas e etc., quando nós comparamos os ganhadores do prêmio Turing com os seus contemporâneos, os ganhadores Turing estão sempre próximos do topo. Então, essa é uma maneira de poder identificar os ganhadores do prêmio Turing. É isso, foi um prazer. Bom, pessoal, muito obrigado, né? Obrigado, Diogo. Estamos no trabalho do Diogo ainda definindo o principal objetivo de doutorado, né? Temos muitas alternativas, a gente está explorando todas elas, e a primeira, né, a alternativa que a gente está explorando é a questão de aplicação desse território causal em dados bibliométricos, né? O trabalho de mestrado foi chamado de Code de Luz, a gente atualizou o termo, de fato, se refere ao território causal. Eu acho que temos promissores resultados e vamos em frente. Bom, então, queria, nesse minuto final, né, agradecer a todos os presentes, agradeço ao grupo que apresentou agora, nessa tarde de sexta-feira, e, bom, a gente está à disposição para todo mundo, né, para eventuais esclarecimentos, e, finalmente, agradeço ao Thiago Covões pela condução dos seminários em computação. Muito obrigado, e a gente se encontra por aí. Obrigado.